Algumas fotografias de sondas da NASA nos fazem suspeitar da existência em Marte de construções arquitetônicas semelhantes às das antigas civilizações terrestres. Meu nome é Marcelo e venha comigo agora conhecer esses fatos inusitados do planeta vermelho. Entre os anos de 1877 e 1880, o astrônomo italiano Giovanni Schiaparelli, ao investigar profundamente o planeta vermelho, descobriu e batizou uma região com o nome de Sidônia, em referência à pequena cidade grega localizada na ilha de Creta. No passado, porém, diversos astrônomos como o próprio Schiaparelli e Percival Lowell identificaram enormes traçados, concluindo que se tratavam de complexos canais que percorriam todo o planeta vermelho, levando a acreditar na existência de um intricado sistema de irrigação. Mas as primeiras sondas Mariner, lançadas de 1964 a 1969, demonstraram que se tratava de uma simples ilusão de ótica. Porém, nem tudo que Marte oferece parece resultado de uma simples ilusão de ótica. Tal é o caso do registro da imagem de uma montanha cujas características se assemelham incrivelmente a um rosto, vindo a ser chamada mais tarde de a Esfinge de Sidônia. O registro em questão foi realizado pela sonda Viking numa de suas primeiras passagens pela área. A primeira explicação, justificando a curiosa forma da montanha, foi realizada por Gerald Soffen, chefe científico do projeto, quando no dia 25 de julho de 1976, a sonda Viking da NASA, que sobrevoava Marte, enviou a estranha fotografia de um rosto cujos traços eram humanoides, instaurando entre os técnicos uma controversa polêmica. Posteriormente, a foto foi mostrada para numerosos jornalistas, na época presentes no laboratório de propulsão a jato, em Pasadena, na Califórnia. Segundo Richard Hoagland, naquela época cronista da revista American Way, Soffen se referiu à foto como ao efeito provocado por sombras e luzes. Os equipamentos das sondas espaciais Viking foram projetados apenas para detectar vida microscópica. E o irônico de tudo isso é que nenhum desses equipamentos, altamente sofisticados, foi equipado para detectar outras formas de vida mais complexas como animais, plantas ou até seres inteligentes. Inclusive as câmeras fotográficas estavam apenas programadas para tirar fotografias da paisagem e não para qualquer objeto em movimento. Essa afirmação faz sentido, pois uma experiência ocorrida ainda em Houston demonstrou que quando uma tartaruga passou caminhando pela frente da câmera da Viking, a mesma não foi registrada. Essa curiosa peculiaridade nos leva a refletir sobre a possibilidade de que em Marte poderia existir formas de vida superiores e que não foram registradas nem captadas pelas câmeras, por essas não estarem destinadas nem projetadas para este fim. Após esse incidente, nada mais foi mencionado, e mesmo a foto 35A72 não mereceu qualquer tipo de investigação, indo parar no arquivo junto com milhares de outras fotografias enviadas. Anteriormente ao projeto Viking, um grande número de informações haviam sido coletadas por projetos anteriores. Todas as sondas espaciais enviadas para pesquisar, como as Mariner 4, 6, 7 e 9, não haviam conseguido nada que pudesse levar a pensar que, em algum momento, pudesse ter existido ou existisse algum tipo de vida superior em Marte. Pelo menos
que fosse de conhecimento público. Mas por qual razão o projeto Viking foi desenvolvido apenas para procurar sinais de vida básica? Porém, o que ninguém esperava é que, utilizando lentes mais precisas, surgissem imagens que lembravam construções. No final de 1978, o engenheiro Vincent Di Prieto, especialista em processamento eletrônico de imagens do Centro Espacial Goddard da NASA, ao revisar os arquivos de imagens, teve uma incrível surpresa. Ao olhar para a foto 35A72, sentiu que aquela imagem o observava. Imaginando poder se tratar de uma alteração de imagem, como alguma falha de transmissão, ele passou a analisar o processo de envio e recepção. Para enviar uma foto de Marte, era necessária a existência de 2 poderosos computadores, um no interior da sonda espacial e outro na Califórnia. Ao longo de 335 milhões de quilômetros, transitaram sinais de rádio contendo uma interminável cadeia de zeros e uns, os elementos básicos do código binário processados em cada extremo. Em Marte, o computador registra a imagem e a transforma em números, os quais, por sua vez, são convertidos em sinais de rádio. Ao chegar às antenas de recepção da Terra, os sinais são transformados novamente em números. Combinados, os mesmos comporão uma imagem. Foi dessa forma que a NASA recebeu o rosto marciano. Di Prieto mostrou a foto a Gregory Molinar, um de seus colegas de investigação. Intrigados, eles processaram a foto usando um processo de melhoramento de imagens, uma técnica utilizada pelos peritos da NASA para aperfeiçoar a qualidade das fotos obtidas pelas sondas espaciais. Através dessa técnica, era possível aumentar ou reduzir contrastes, colorir, melhorar detalhes e eliminar distorções, erros ou ruídos provocados durante a transmissão radioelétrica. O resultado dessa experiência foi espetacular. Entre as imagens, aparecia claramente um rosto, quase humano, perfeito, mas nem a comunidade científica, nem a NASA aceitaram que para ambos os cientistas era evidente. Após a ampla divulgação do trabalho dos cientistas, a NASA tratou logo de desmentir o rosto visto na foto. O Dr. Gerald Soffen, mais uma vez, alegou se tratar de distorções de luzes e contrastes, mencionando que, poucas horas depois da primeira foto, uma nova bateria de fotografias foi tirada sobre a região, sem aparecer absolutamente nada de peculiar ou estranho. Molinar e Di Prieto estavam totalmente convencidos do resultado do seu estudo, e para rebater a colocação do Dr. Soffen, decidiram investigar as referidas novas fotografias. Na verdade, não eram várias, mas apenas uma única foto, havendo sido realizada não algumas horas depois, mas 35 dias depois. Essa era a fotografia classificada com o código 70A13. Nesse registro, as condições de luz, o ângulo, a altitude e a inclinação eram completamente diferentes. Porém, quando realizaram o processo de digitalização, a imagem do rosto, com todos os seus detalhes, permanecia nitidamente presente. De qualquer forma, a NASA já havia se pronunciado desconsiderando o trabalho dos jovens cientistas. Em 1981, num congresso astronômico em Washington, cujo tema central era Marte, Molinar e Di Prieto apresentaram, numa sessão paralela, já que seus trabalhos haviam sido rejeitados por revistas científicas e congressos,
os resultados de sua investigação. O divulgador científico e ex-consultor da NASA, Dr. Richard Hoagland, que também participava do mesmo congresso, não teve dúvidas de que aí se encontrava algo mais que um simples jogo de sombras e desde então se devotou ativamente a desenvolver uma investigação independente de Marte. Quatro anos se passaram, quando se deu início a uma nova investigação. O engenheiro eletrônico Mark Carlotto, após um longo período de análise, chegou à conclusão de que o objeto fotografado não era, em qualquer hipótese, uma formação natural. Para isso, ele se valeu de uma fórmula que permite saber se uma estrutura determinada está sujeita à proporcionalidade ou não, concluindo que o rosto é artificial. Já Hoagland se encarregou de estudar as relações matemáticas que poderiam existir entre o rosto de Sidônia e as outras estruturas geométricas que se encontram na mesma região, chamadas de pirâmides, encontrando apoio nos cálculos realizados pelo cartógrafo Errol Turum, técnico da Agência Cartográfica da Defesa Norte-Americana, e pelo Dr. Mark Carlotto, da Corporação de Ciências Analíticas. Primeiro foi realizada uma pesquisa na pirâmide detectada por Di Pietro e Molenar, na foto 35A72. Depois, ante a surpresa geral, surgiu a cidade descrita como um conjunto ordenado e retilíneo de pirâmides entre as quais existem outras menores, dispostas em ângulo reto em relação às maiores, além de apresentar alguns edifícios cônicos menores. Se essa estrutura é uma cidade realmente, alguém teve que construí-la, comentou Hoagland em uma entrevista. Outra foto da região proporcionou um novo ângulo visual. Assim como a primeira foto havia sido realizada na 35ª órbita da Viking, a segunda foi obtida durante a 70ª órbita, classificando a foto como 70A13. Uma terceira foto, a 70A11, mostrava uma visão em perspectiva da região onde Hoagland havia detectado a cidade. Baseado nesses novos dados e imagens, Hoagland iniciou, junto com seu grupo de investigadores, um processo comparativo arquitetônico com antigos monumentos da humanidade, estabelecendo uma relação aparente bastante estreita com o Antigo Egito. Segundo seus estudos e conclusões, antigas civilizações, como a egípcia e a suméria, poderiam ter tido no passado alguma relação bastante íntima com a civilização marciana. Para Hoagland, a civilização responsável por esses monumentos em Marte era também extramarciana, isto é, teria vindo a colonizar Marte, mas não pertencendo originariamente a esse planeta. Opinião não partilhada por todos os seus companheiros de investigação. Toda essa movimentação encontrou no caminho outros investigadores que, paralelamente ao trabalho de Di Pietro, Molenar e Hoagland, vinham desenvolvendo uma análise também detalhada das fotografias. Tal é o caso dos cientistas, os doutores Jim Cutts e Larry Soderblom, ambos participantes do projeto de investigação espacial marciano. Os dois passaram a analisar criteriosamente as fotografias marcianas, inclusive as dos projetos anteriores. Numa delas, obtida pela sonda Mariner 9, era perfeitamente identificável uma formação retangular de linhas interconectadas, muito similar às fotografias arqueológicas aéreas de culturas andinas e mexicanas. Por essa razão, batizada a estrutura de Cidade Inca. Esses dois cientistas não descartaram a possibilidade de que a estrutura fosse uma formação natural, embora o grande número de evidências demonstre o contrário. A maioria das formações geológicas
não costumam guardar uma ordem tal como a existente nessa estrutura. Quando existe uma rede de linhas interconectadas, a engenharia, a topografia e a matemática podem oferecer o grau de conexão e da artificialidade de uma determinada estrutura. Quanto maior seja o seu grau de conexão, menor é a possibilidade de ser uma estrutura geológica natural, formada ao acaso, e maior será a possibilidade de ser produto de uma inteligência. Segundo alguns cientistas, as linhas retas e os ângulos de 90 graus não se encontram facilmente na natureza e muito menos se as linhas se cruzam transversalmente entre elas. As fotos realizadas pelas sondas espaciais americanas Viking 1 em 1976, que chegou a enviar mais de 26 mil imagens, e pela Viking 2, permitiram elaborar não apenas um mapa mais detalhado da superfície marciana, mas propiciaram o início de uma grande polêmica a respeito de que se houve ou não registros que evidenciavam a presença de vida inteligente marciana. Após o estudo detalhado das diversas fotos obtidas em Marte, em diversos ângulos e momentos, pôde-se constatar a presença de um grande grupo de imagens que revelaram estruturas e formações simétricas demais para serem atribuídas à simples ação dos fortes ventos marcianos. Para tanto, vários investigadores norte-americanos se devotaram a um estudo exaustivo de todo esse material, vindo a concluir que existem em Marte monumentos realizados por alguma entidade inteligente. Quase 10 anos se passaram desde os registros da missão Viking e da foto catalogada pela NASA como 35A72, quando outro famoso cientista veio se integrar a esse grupo de interessados pela Cidade Inca. Era o professor Harold Mazurski, investigador do Centro de Pesquisas Geológicas de Astrogeologia, que apoia a hipótese da estrutura ser artificial, produto de alguma inteligência. Por outro lado, um aspecto também curioso da estrutura é a sua localização, já que a mesma se encontra muito próxima do Polo Norte, onde está localizada a maior concentração de água do planeta. Pois essa região se apresenta coberta por uma grande camada de gelo. Em relação ao Polo Sul, é interessante observar que a camada que recobre a região é de dióxido de carbono e não de água. Se existiu vida em Marte, tal como apontam esses achados, a civilização marciana deveria estar concentrada no Polo Norte, próxima da água. E essas informações são muito importantes, já que os maiores obstáculos da ciência para considerar a possibilidade de vida em Marte era precisamente a falta de água e de oxigênio. Um fato que faz aumentar as expectativas em favor da existência de vida no planeta vermelho é justamente a presença de água em seus 3 estados: líquido, sólido e gasoso, já que pelo menos em 2 regiões marcianas possivelmente existam reservas de água no subsolo. Frente a tudo isso, Richard Hoagland recorreu a um ex-ministro norte-americano, o Sr. Robert Rowe, que pressionou a NASA para que fosse realizada uma nova bateria de fotografias, especificamente nas regiões que apresentavam as curiosas e insólitas estruturas. E isso somente seria possível através de uma nova missão espacial melhor equipada. Dessa forma, se aproveitou um novo projeto de observação marciana, munido de equipamento altamente sofisticado que estava destinado a realizar registros mais detalhados, sendo a única alternativa para encerrar toda essa polêmica. A missão Mars Observer, programada para entrar em órbita marciana em agosto de 1993,
resultou num terrível e caro fracasso. 3 dias antes da sonda ingressar em órbita, especificamente o dia 21 de agosto, às 18 horas, os cientistas perderam totalmente o contato com a nave. Mais de $1 bilhão foram perdidos vagando pelo espaço. Um trabalho de longos e exaustivos meses havia se perdido, deixando o mundo todo aguardando uma resposta. Embora essa situação fosse difícil de aceitar, o meio civil e científico surgiu com uma nova e provocante questão. A NASA estaria ocultando informações sobre Marte? Desde quando? Era sabido por todos os envolvidos que a missão Mars Observer havia recebido como diretiva principal fotografar novamente as regiões polêmicas de Sidônia, Eliseu e Cóprates. Segundo alguns especulam, o desaparecimento da sonda poderia estar ligado a um grupo de cientistas que não deseja qualquer esclarecimento do caso. Desde o início dessa missão espacial, várias anormalidades estavam ocorrendo em alguns aspectos. Por exemplo, a NASA enviou ao senador Richard Lugar um dossiê com informações referentes às estruturas de Sidônia. Esse senador havia escrito à NASA em favor de um eleitor seu que desejava saber se a NASA iria fotografar novamente a região de Sidônia em Marte. No referido dossiê, a NASA indicava claramente que esse caso estava encerrado, já que seus cientistas haviam demonstrado que o rosto marciano era somente um efeito de sombras. Por outro lado, é curioso o fato de que, mesmo com todas essas alegações, a NASA jamais apresentara ao público as demais fotografias que afirmava possuir dessas regiões marcianas, excetuando a segunda foto analisada por Di Pietro e Molinar. De acordo com tudo isso, é possível concluir que tais fotografias não existem, como a NASA fez crer, ou se existem, não foram mostradas para não complicar ainda mais a situação. Se possuísse as fotos como mencionado, a NASA teria uma enorme facilidade para encerrar o assunto e condenar qualquer afirmação em contrário. Mas até hoje, elas não foram apresentadas ao público. Cabe salientar também que, bem antes de ser lançado ao espaço, a Mars Observer apresentou problemas ainda em terra. O lançamento teve que ser atrasado porque no seu interior do sistema de nitrogênio da sonda, que se encontrava protegido com filtros, foram encontrados restos de materiais. É como se alguém tivesse sabotado intencionalmente os filtros, colocando lixo no seu interior. E esse mistério até hoje não foi esclarecido, não encontrando qualquer explicação. O segundo problema que a sonda enfrentou veio tão logo ela foi lançada. Já a caminho de Marte, ela teve uma falha nos seus transistores e perdeu contato com a base por mais de meia hora. Quando foi recuperado o contato, sua antena já se encontrava totalmente estendida e a caminho do planeta vermelho, sendo que a falha não foi explicada. Muitos dos problemas enfrentados pelo projeto começaram logo que ele foi anunciado. Alguns dos cientistas envolvidos desde o início foram contra a ideia de que Sidônia fosse novamente fotografada. De fato, a NASA nunca quis fotografar novamente a região, até que o ex-ministro Robert Hall pressionou e a mesma cedeu. Podemos dizer que isso foi possível pelo envolvimento de Hoagland, que com o auxílio dos doutores Carlotto e Torum, entre outros, formaram uma equipe de pressão. Um dos aspectos mais importantes da missão estava sentado na câmera da sonda, com capacidade para produzir fotos com melhor definição, podendo registrar imagens até 50 vezes com melhor resolução que as da sonda Viking. Desde sua órbita, a sonda teria capacidade de fotografar objetos tão pequenos como uma mesa de café na superfície. Isso possibilitaria, inevitavelmente, a descoberta de incríveis detalhes da superfície marciana, permitindo o início de um fantástico e profundo trabalho de investigação das estruturas, além de poder dar um fim a qualquer confusão ou equívoco em relação à verdadeira natureza das estruturas. O Dr. Malin
cientista da Universidade do Arizona, contratado pela NASA e que estava a cargo do processamento das imagens, afirmou que percebia uma exagerada expectativa em relação ao que a sonda pudesse registrar, não dando credibilidade ao tema de Sidônia ou a respeito de evidências de vida em Marte. Em vista dessa indiferença por parte da NASA, Stanley McDaniel, epistemólogo, etólogo, historiador científico durante 30 anos e professor emérito da Universidade Estadual de Sonora, iniciou suas investigações, achando muito curiosa a atitude da NASA em relação ao caso de Sidônia. O professor McDaniel estudou durante um ano o tema e registrou as suas conclusões num vasto relatório. Nesse trabalho, ele inclui parte de um informe preparado para a NASA no Instituto Brookings, o qual havia sido enviado ao Congresso norte-americano em 1961. Contratado pela NASA em 1958, o Instituto Brookings preparou o informe para explorar a busca pacífica no espaço. No conteúdo, havia um item onde se considerava a possibilidade de contato extraterrestre e o achado de artefatos não humanos. Na página 215 do documento Brookings, é possível ler claramente o seguinte: enquanto os encontros face a face com a vida inteligente extraterrestre não venham a ocorrer nos próximos 20 anos, artefatos extraterrestres deixados em algum momento no tempo por essas formas de vida poderiam possivelmente ser descobertos durante nossas atividades espaciais na Lua, Marte ou Vênus. Inclusive, o informe Brookings visava claramente alguns aspectos relativos ao prejuízo que as sociedades tecnologicamente mais avançadas costumam provocar nas menos desenvolvidas. Os arquivos antropológicos possuem exemplos de sociedades, existindo um aparente equilíbrio que logo depois se tem desintegrado ao serem absorvidas por outras mais avançadas, as quais apresentavam outras ideias e modo de vida. Ainda na página 215 do referido documento, temos o seguinte: como poderia tal informação, a realidade da vida extraterrestre, e sob que circunstâncias, ser apresentada ou retida do conhecimento público? Com que fim? Parte da recomendação do informe, no que tange a vetar qualquer informação ao público sobre descobertas de vida extraterrestre, pode encontrar a sua explicação na página 225, onde temos referências específicas em relação ao efeito sobre as seitas religiosas fundamentalistas e outras atitudes anticientíficas. Uma das coisas mais importantes sobre a matéria é que nos lugares onde essas seitas proliferam, atrai gente inculta ou pouco oculta. Para eles, a descoberta de outras formas de vida, mais que qualquer outro produto espacial, seria eletrizante. O informe também comentava que o contato com uma civilização tecnologicamente muito mais avançada que a nossa poderia ter um efeito nocivo para os cientistas e engenheiros terrestres. Tem-se especulado no sentido que entre todos os grupos, os cientistas e engenheiros poderiam ser os mais devastados pelo descobrimento de criaturas relativamente superiores, já que essas profissões estão mais nitidamente associadas ao domínio da natureza. É bem provável que, devido a esses argumentos, a NASA estabelecesse como regra geral ocultar informações ou descobertas que pudessem comprometer a sua atividade, mesmo que isso fosse de interesse de toda a humanidade. Quando Don Savage, oficial para assuntos públicos da NASA, foi inquirido a respeito do informe Brookings, o mesmo se limitou a afirmar que aquilo não passava de um trabalho de recomendações feitas há mais de 30 anos. E caso fosse encontrada vida extraterrestre, já existiam diretrizes pré-estabelecidas para orientar os procedimentos. Mas nem tudo é como aparenta ser. Atualmente existe nos Estados Unidos a Lei de Liberdade de Informação, que obriga a tornar público segredos outrora bem guardados.
Antes que o almirante Richard Turley fosse demitido do seu cargo como administrador na NASA pelo ex-presidente George Bush, um membro do Congresso pelo Partido Democrata, senador Howard Volpe, descobriu alguns documentos que detalhavam explicitamente a forma de bular a Lei de Liberdade de Informação. Os documentos traziam instruções específicas para os responsáveis sobre como redigir, destruir e alterar documentos de tal forma que esses viessem a aparecer sem importância. Essas instruções se encontravam redigidas em apenas 2 páginas, sendo descobertas quando investigadores do Congresso estudavam documentos sobre um programa de desenvolvimento nuclear espacial. O demitido almirante Turley afirmou que não tomaria parte dessa forma ilegal de atuação, assegurando que cumpriria com a lei de abertura de informação. Esse foi o motivo pelo qual o ex-presidente George Bush o dispensou do cargo esse vindo a ser ocupado por um veterano com mais de 25 anos de experiência na indústria para a defesa nacional, o Dr. Daniel Goldin. Vários cientistas interessados no planeta Marte acreditam que o Mars Observer não desapareceu, como alguns cientistas da NASA afirmam. Bem ao contrário, eles têm certeza de que nesse momento a sonda espacial deve estar enviando sinais para a Terra num código apenas conhecido pela NASA e que apenas um grupo da elite científica da agência espacial estaria revisando e analisando as informações coletadas, tanto de Sidônia como de outras regiões marcianas. Richard Hoagland mantém também essa suspeita e afirma que, segundo fontes internas da NASA, essa equipe deve estar analisando os registros com a intenção de se preparar para, no futuro, contornar qualquer situação. Em outras palavras, os cientistas espaciais estabeleceram uma forma de censura, cerceando para a humanidade a oportunidade de conhecer a verdade. Hoagland e sua equipe levaram anos pesquisando o tema de Sidônia. Toda sua investigação foi revisada cientificamente e objetivamente pelo Dr. McDaniel, que denunciou o comportamento anticientífico da NASA. O famoso relatório do Dr. McDaniel foi divulgado precisamente no mesmo dia em que a sonda espacial Mars Observer deveria entrar em órbita ao redor de Marte. Essa é outra curiosidade em relação ao caso, pois uma cópia desse informe foi enviada e entregue ao cientista responsável pelo projeto, o Dr. Bevan French, às 10 horas da manhã do dia 20 de agosto de 1993, sendo que no dia 21, a sonda espacial perdia contato definitivamente com o centro espacial. No dia 22, Hoagland compareceu para um debate na televisão no programa Good Morning America. Seu oponente era precisamente o Dr. French, e o tema a debater era o encobrimento das descobertas de Sidônia e de outras regiões marcianas. O programa, na verdade, acabou não sendo tudo o que se esperava, já que o Dr. French conseguia sair pela tangente, fugindo especificamente do encobrimento de informações. Porém, curiosamente, ao finalizar o programa, foi anunciado oficialmente a perda de contato com a sonda espacial, a qual já se encontrava desaparecida havia 12 horas, desde o dia 21 de agosto. A NASA informou que o incidente havia ocorrido durante uma ordem de silêncio de rádio, enquanto a nave regulava automaticamente a pressão do seu sistema de combustível. Era a primeira vez em toda a história da NASA que um sistema de telemetria de uma nave espacial era desligado deliberadamente num momento tão importante de uma missão. E isso levantava muitas suspeitas para todos os interessados. Se existia alguém interessado em que não chegasse qualquer informação sobre Marte e que de alguma forma qualquer transmissão fosse colocada em rede nacional de televisão, esse alguém podia se dar por satisfeito. O mundo foi privado de uma grande oportunidade pela deliberada desconexão do rádio na sonda. Está claro que a NASA tem muito a explicar, pois são muitas as contradições dentro desse projeto, assim como são muitas as explicações de fácil contestação por parte dos cientistas denunciantes. Mas nem tão cedo,
essas respostas aparecerão. Caso tenha gostado do vídeo, me ajude clicando no gostei e o divulgando para os seus amigos e nas suas redes sociais. Inscreva-se também no canal.